Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Instituto Silogia, lá do professor Hélio Vander Bastos e também do Vincenzo. E dessa vez vamos entregar um grande spoiler, que é o lançamento do novo livro do professor Aurélio, que está indo para a gráfica no Dia das Mulheres. E professor, a gente quer saber um pouco mais sobre essa obra, que a gente está super feliz de apresentar aqui, em primeira mão. Olha, ninguém poderia ter apresentado melhor esse livro do que você, né? Uma mulher, né, que me ajudou desde o início do livro, né? O livro cita você várias vezes, além da contribuição que você me deu na pesquisa. Então o trabalho é fundamental. O livro teve também a contribuição do Ricardo Lousada, né, que está agora trabalhando diretamente comigo, né? E fizemos esse trabalho, que eu diria, maravilhoso, porque é um trabalho que reúne a questão da pandemia e as suas diferentes voltas, os seus diferentes problemas, os seus diferentes recuos, e ao mesmo tempo eu analiso a questão política da pandemia, os efeitos políticos que advieram da pandemia. Só nos últimos capítulos, né, principalmente no terceiro e no quarto, é que eu abri a questão, vamos chamar assim, propriamente política, né, dos efeitos da pandemia, não com relação a ela, mas dos efeitos da pandemia com relação à sociedade brasileira, né, as tantas crises que elas geraram e as tantas crises que sobrevivem da pandemia, né? Então é um trabalho muito especial. Eu escolhi para poder fazer a capa, né, o seu filho, né, o Vincenzo. Está aqui a capa, né, do livro, né, ainda na sua versão preliminar, né, mas ele vai dar a última forma na exata capa, né? Ela é um monumento principal da entrada de Brasília, né? Mas é realmente um monumento pouco explicável. Mas o Vincenzo, ele teve, digamos assim, percepção para poder ver essa questão e fazer uma súmula, né, do que efetivamente representa a capa, né? A capa do livro está colocada aqui, e aqui tem o nome do livro, Memorial Político da Pandemia, né? São uma série de artigos, como eu já falei, né, que envolve o nascimento da pandemia, como ela nasceu, como ela evoluiu, né? E o segundo momento da pandemia, como ela se consolidou, e as grandes reações do poder central, né, do governo brasileiro com relação à pandemia. Já no terceiro capítulo, ela começa a dar sintomas de superação, porque a vacina já tinha sido criada e, apesar dos pesares, né, ela passou a ser aceita e aplicada socialmente. Então, muitos de nós somos sobreviventes dessa vacina. Eu aproveitei para fazer a última parte, né, que é a menor parte da obra, né, sobre as tantas crises políticas que ela gerou, né? E dentre as tantas crises políticas que ela gerou a crise do parlamentarismo e do presidencialismo, né? Ela gerou, na verdade, a crise de um presidencialismo, digamos, de passagem, um presidencialismo imemorial, um presidencialismo que estaria, digamos, comprometendo o sistema político brasileiro à medida que ele funciona nas dificuldades que ele está funcionando. Tirou o poder do presidente da República e implantou um poder excessivo no Congresso. Nós trabalhamos esse tema como conclusão da pandemia, né, como um efeito da pandemia. O que o senhor chama de semipresidencialismo. Que, em geral, a população está chamando de semipresidencialismo, né? E eu, às vezes, prefiro falar parlamentarismo presidencialista, mas não é o melhor nome. O melhor nome realmente seria presidencialismo parlamentarista ou semipresidencialismo, né? Porque o presidente do Congresso continua com poderes enormes, né? E o presidente da República hoje está em situação muito difícil, né? Então é um livro muito querido e que coincidiu, né, com essa entrevista que você fez hoje comigo,
Né? E a gente já está aqui para levar esse manuscrito para a gráfica como uma publicação do Instituto Psilogeu. Pois é, então o livro, na verdade, ele é, digamos assim, uma conclusão, né, das minhas tantas inspirações, das minhas tantas lutas, né, para poder, digamos, fazer, né, dele, ou desse momento, um momento presidencialista, parlamentarista. Né? Estamos caminhando para isso. O Brasil se transformou num país complexo, né? Um país de muitos lados e muitas questões, e nós dificilmente superaremos as questões brasileiras. Né? Então nós estamos buscando uma fórmula de articular isso e ver se isso é possível. Né? Espero que a gente consiga algum resultado. Aurélio, estou muito feliz de poder ter feito a capa do livro, seu novo livro. Inclusive, eu também queria saber quando que é o lançamento do novo livro. Olha, eu acho que o livro, à medida que ele entra na gráfica, ele sai do nosso controle. O gráfico é que tem o poder, digamos assim, de controlar o tempo de edição do livro. Mas eu espero que ele ocorra e esteja pronto em 2, 3 meses. Né? É um tempo longo, mas é um tempo cuidadoso, né? Porque ele tem que trabalhar muitos detalhes no livro, né? Ele tem que fazer a paginação do livro, né? E isso é um trabalho difícil. Mas eu estou esperando que isso saia num prazo razoável. E quantas páginas você acha que vai sair desse livro aí? Olha, eu escrevi 300 páginas. 300 manuscritos, 300 páginas datilografadas com correções a lápis. Porque eu faço correções a lápis. Né? E depois de feitas as correções a lápis, eu transformo ou transporto a correção a lápis para o texto. Né? Então o texto já está na sua forma final, que é a parte mais difícil. Né? E que é a parte basicamente que foi feita pelo Ricardo e ele que fez basicamente a correção do livro. Né? Eu acho que vai ser um livro marcante. Agora, vocês vão achar estranho na leitura, porque eu tenho artigos soltos, os artigos sobre pandemia, né? Eu tenho artigos escritos sobre minha mãe, eu tenho artigos escritos sobre a Rossana, eu tenho artigos escritos sobre o Prudente, aquele antigo procurador que tinha no Rio. Eu tenho um livro sobre o artigo escrito sobre a Cristina, que foi rainha da Suécia. Né? Eu tenho uma série de artigos de livros que eu li no entremeio, né, do livro, da escrita, e alguns deles eu transformei em textos do livro. Em crônicas, né? Dentro do livro. É uma forma de aliviar, né, digamos assim, a tensão que o livro representa. O livro é um livro tenso, né? É um livro de muitos artigos, além de ser de muitos artigos, é de artigos complexos, pesados, mas eu acho que é o sintoma de qualquer livro moderno. Eu fiz o livro e fiz introjeções de outros artigos que pudessem aliviar a tensão do livro, né? Pudesse aliviar a tensão do livro à medida que o cidadão vai lendo, né? Isso alivia a tensão e ao mesmo tempo permite que ele continue fazendo a leitura. Então, professor, mais uma vez, obrigada por mais essa contribuição das suas pesquisas. Desde 2019, o professor vem pesquisando sobre o assunto pandemia, justamente quando a pandemia começa e ele já começa a trabalhar essas memórias todas para trazer esse grande livro que a gente está esperando ansiosamente. Olha, Rossana, eu no fundo, ao fim do livro, né, de todas as conclusões do livro, eu cheguei a uma grande conclusão, né? As áreas que foram afetadas pela pandemia não foram recuperadas, né? E essa é a minha grande frustração, né? Eu indico e sugiro muito sistemas e formas de resolver o problema da pandemia, né? Resolver o problema do centro do Rio de Janeiro, resolver o problema do centro de São Paulo, resolver o problema do centro de Belo Horizonte, né? Que são regiões que ficaram abandonadas, né? Que ficaram à deriva, né? Então eu tenho, em muitos momentos, um esforço enorme para poder encontrar saída para esse problema, né?
Então é difícil. Eu sei que é difícil porque é um universo muito grande e um simples livro não soluciona um grande universo, um grande problema. Mas eu pude dar as minhas contribuições no sentido de viabilizar uma saída. E a gente não pode esquecer do passado, né? Então eu estou sempre ajudando a gente a cuidar e a preservar, justamente quando fala memorial, é exatamente isso, né? Preservar essa memória de momentos tristes que a gente teve, e tensões políticas, e tudo isso vai fazer com que a gente também se coloque no futuro, né, de uma forma Eu fico muito triste com o centro de São Paulo e com o centro do Rio de Janeiro, que estão absolutamente decadentes e que foram áreas prioritárias do Brasil, foram áreas exemplares do Brasil, né? Então eu realmente fico muito triste à medida que eu vejo o centro do Rio, ou que eu vejo o centro de São Paulo, sem qualquer condições de recuperação. Então o livro é um esforço para mostrar que se o agente político não contribuir para viabilizar a melhoria do centro, nós vamos ter mais de 10 anos de pandemia, né? Essa é uma tragédia. É o legado da pandemia. É o legado da pandemia. Obrigada, professor. Mais uma vez. Parabéns, tá? Obrigada, Vicenza.